Tô aqui, 16 de abril de 2025, louco para falar com vocês da Lei Maria da Penha, que é o volume 5 da coleção de Direito de Família, conforme a interpretação da STJ. Você não viu os outros volumes? Não tem problema, não. Eu trago aqui para vocês regime de comunhão parcial de bens, regime de separação de bens, alimentos, aspectos materiais e alimentos, aspectos processuais. Dr. Rui já está aqui conosco, Dr. Rafael Calmon já está aqui conosco. Deixa eu abrir a minha câmera. Gustavo D'Alessandro, que acabou de entrar, deixa eu já convidar ele também. A gente bate um papo aqui com os coordenadores dessa coleção. Grande Rafa, boa noite. Doutor Rui, boa noite. Boa noite, tudo bem? Doutor Gustavo, boa noite. Que honra, que alegria recebê-los aqui. Primeira, antes de tudo, doutor Rui, obrigado por abrir sua agenda para a gente. É uma honra recebê-lo. Faríamos qualquer esforço para estar junto com vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite, Léo. Uma coisa, eu não sei se é assim, mas a capa que tu mostrou dos livros estava de cabeça para baixo. Peraí. Ó, tá de cabeça para baixo. Tá mesmo? Uai. Pra mim não, pra mim tá normal. Pra mim aparece para baixo. Cabeça pra baixo? Olha que loucura. Eu já vi aparecer ao contrário. O nome, assim, tá ao contrário, né? É o defeito de espelho. Mas tá de cabeça pra cima. Bom, mas estamos aqui com as 5 obras e eu queria então aproveitar a presença do Dr. Rui, mas também do Rafa e do Gustavo, para que vocês nos contem um pouco sobre esse volume 5 especificamente, o porquê da escolha desse tema, o que os nossos leitores, advogados, magistrados, promotores, defensores públicos podem esperar dessa nova ferramenta de trabalho que vocês trouxeram agora. Rui. Vai, Rafa. Posso, Rui? Vai. Léo, eu sempre falo, né? Essa obra, ela me é muito cara, porque quando eu conheci o desembargador Rui, ele foi meu co-orientador aqui no mestrado que eu fiz no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo. E eu me lembro como se fosse ontem, que em um momento, conversando com ele, ele falou: Rafael, a gente se conhecendo, seria ideal que alguém escrevesse um livro comentando os regimes de bens, o regime de comunhão parcial de bens, mas assim, já de acordo com a jurisprudência do STJ. Ele comentou isso comigo, ficou na minha memória. E eu nunca vou esquecer. Aí um dia, bem depois, quando eu tive mais tempo para escrever e tal, eu pensei, falei, poxa, Rui, vamos levar adiante aquele seu projeto? Nem sei se ele se lembrava mais, mas na minha cabeça ficou. E aí ele aceitou, bom para mim, bom para vocês que aceitaram comprar essa ideia. E aí a gente começou, Léo, fazendo com regime de bens. Então começamos o comunhão parcial, como você disse, que era a ideia originária do Rui. Daí a gente estendeu para uma coletânea, graças ao apoio que vocês nos deram. Fomos para o regime de separação de bens. Depois a gente já saiu de regime e já foi para alimentos, mas dentro da temática de direito de família. Então pegamos alimentos, aspectos materiais. Depois do volume 4 veio com alimentos, aspectos processuais. E agora chega essa obra-prima aqui, a Lei Maria da Penha, que eu estava relendo aqui agora o sumário. Eu tive contato com todos os artigos, ainda não terminei de fazer leitura de todos, mas passando os olhos aqui, está muito completo. E aí, respondendo a sua pergunta, tá? Só daqui que a gente percebe, Léo, de vários textos que tem aqui, 2 deles já são super importantes. Um deles o Gustavo pode falar melhor, porque já virou um repetitivo. E outro tema que está tratado aqui já tinha sido abordado. Virou repetitivo, quer dizer, virou tema, né, de repetitivo, foi julgado repetitivo depois da pessoa ter escrito esse texto, que fala sobre a prevalência da Lei Maria da Penha sobre outros institutos protetivos, ainda que a vítima seja mulher. Por quê? A Lei Maria da Penha enfatiza o gênero, enquanto outros estatutos protetivos enfatizam, por exemplo, idade. Então, uma criança e o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, protege, independentemente de gênero, pessoas que se enquadrem nessa faixa etária, nessa classificação, crianças e adolescentes ou pessoas idosas. A Lei Maria da Penha é tão genérica que ela prevalece
E tem um texto exatamente dizendo sobre isso. A prevalência da Maria da Penha sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. E não é que o STJ foi e aplicou antes do texto ser publicado, mas já depois de ter sido escrito e encaminhado para a editora, o STJ foi e firmou tese nesse sentido. Um tema repetitivo analisando isso. Veja, outro tema é da Lei Maria da Penha e a cláusula rebus sic stantibus, escrito por uma juíza de Santos, a Mariela Rivot, que também aparentemente já virou até um tema dentro do STJ. Claro que esse artigo, talvez, né, eu não tenho certeza, claro, talvez ele tenha servido de substrato jurídico para a formação do convencimento dos ministros e formou um tema. Então você vê a importância de uma obra como essa. É a ponte realmente entre a literatura, ou seja, a teoria, e a prática, transformando a vida das pessoas por meio da jurisprudência. Então, Léo, eu tenho só a dizer isso. A obra está absolutamente maravilhosa. Ela é um diferencial mesmo. São muitos temas. Você vê que 2 apenas que eu citei já foram analisados pelo STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos. E eu só tenho a agradecer. Rui, inclusive, tem um texto publicado. Além de coordenador, ele é escritor de um dos textos aqui. Ele pode falar melhor agora, né, Rui, sobre o seu próprio texto, mas a coletânea está absolutamente sensacional. Eu só tenho gratidão aos meus co-organizadores, o Gustavo e o professor Rui, e a editora por proporcionar esse espaço para a gente. Olha, Doutor Rui travou, será? Acho que sim. Vamos esperar um pouquinho, senão, Gustavo, a palavra é sua. Voltou. o que mais relevante na questão... Não, tô aqui. Coisa boa. Quase travou, Rui. Tá. O que me dá muito importante. Eu tô vendo bem, tô me ouvindo bem. Ah, vocês estão travados para mim. Não, tá ali. O Rafael tá rindo, tá todo mundo rindo. Vamos ver agora. É que fecha o nome da editora com o nosso objetivo, que é o foco nos temas pertinentes e que vão a recurso no STJ. Então, por isso que essa questão do Rafael referir alguma forma de aproveitamento pelo tribunal do que é escrito, e principalmente, fora eu, a qualidade do que é escrito, né, tem quase que um diálogo com as decisões do STJ, com o foco em determinados temas pertinentes ao direito de família, né? Então, essa possibilidade, tu tem diversas pessoas falando sobre, aqui no caso, Maria da Penha e seus desenvolvimentos, mas não falando do que ele acha, falando a partir do que já tem decidido pelo STJ. Pode ter um comentário sobre a decisão do STJ, ou pode ter a partir do que decidiu o STJ, coisas a mais que poderiam ser pensadas. Então, a mim, o que me parece muito relevante é isso. Quando a gente vai andando, a gente vai formando o que tem no STJ de decisões, na perspectiva, ponto a ponto, foco, que é o nome da nossa editora, né, indeterminado, e com diversas pessoas falando sobre esse foco, que é Superior Tribunal de Justiça, que é o tema, né? Ou partilha de bens, ou alimentos, ou Maria da Penha, né? E eu estou sugerindo aqui que o próximo seja guarda. Olha. Vamos ver se é isso. Guarda, né? sensacional. Então, isso me parece muito importante. Muito bem, muito obrigado, professor Rui, desembargador Rui, aqui como nosso autor, professor. E agora, faltando debutar aqui nesse papo, que também é transmitido em reprise, está no Spotify, no YouTube, na Martins Fontes, na Amazon, eu queria convidar o Gustavo. Gustavo também sempre super ativo, participando em todas as frentes aqui da coleção. Gustavo, dá a sua visão, conta um pouco para a gente da obra, como é que as pessoas se beneficiam com ela. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Léo, meus amigos, Rafael, Rui. Essa obra, ela está com
um ponto brilhante e espetacular. Nós conseguimos trazer doutrinadores de fora para falar sobre o tema violência doméstica. Temos um doutrinador, um juiz, né, um magistrado angolano, uma advogada de Portugal, que trazem a visão desses países. Que legal, não sabia disso. E a gente lendo, tem artigo da ministra Daniela, do STJ, a obra também é prefaciada por um ministro, o ministro Schietti, também referências na área de violência doméstica. Conseguimos trazer a porta-voz atual, né, da violência doméstica, a Luísa Brunet. Ela apresenta a obra, eu até estava lendo como o Rafa aqui, não tive tempo de finalizar, já li diversos artigos. E assim, não é porque eu sou coordenador não, mas a obra está de encantar. Ela traz, como os colegas disseram, pontos de vista inovadores, traz reflexões sobre a Lei Maria da Penha até pelo lado do homem, pensando nele, né, nos reflexos que podem atingir ele, trazem perspectivas legislativas. A deputada Laura Carneiro traz essas perspectivas. Temos os reflexos da lei na pensão alimentícia, por exemplo, na comunidade LGBTQIA+. E é importante salientar, a nossa coletânea, apesar de trazer a perspectiva do STJ, sempre os doutrinadores tentam, à luz dessa jurisprudência, trazer inovações. E nossa coletânea já foi citada em alguns julgados do STJ. Tipo, isso é demais, do meu ponto de vista, Léo. Sem dúvida alguma, a obra atinge, invariavelmente, quando ela chega aos tribunais superiores, ela atinge uma maturidade, uma notoriedade, que é o que todo autor, todo editor almeja, né? Como ganhar um prêmio Jabuti no mundo jurídico seria ter a obra citada nos tribunais superiores. Isso é mérito de vocês, eu os parabenizo por isso. Doutor Rui, voltando a palavra ao senhor, e aproveitando que o Rafa sugeriu, né, o senhor também escreveu um artigo que a Lei Maria da Penha, tema repetitivo 983 do STJ, danos morais e psicológicos. O senhor poderia, sem, claro, concluir, né, mas dar uma visão geral desse artigo do senhor no livro? Pois olha, é interessante porque eu pego a partir da decisão do ministro Schietti, eu vou na busca do que isso representaria para o dano moral, né? A possibilidade de, a partir da decisão do STJ, que se tornou repetitiva, né, projetar para o direito civil os danos morais que estão ali trazidos e que se projeta pela aplicação desse repetitivo. E interessante que ficou de uma forma assim, apesar da decisão ser na órbita da parte, né, criminal da violência doméstica, acontece que esses temas da violência doméstica, eles têm o que se chama de jurisdição híbrida, ou seja, ao mesmo tempo, e o melhor que se fosse, mas nem todos os tribunais usam isso, que a mesma vara, o mesmo juízo, julgasse a violência doméstica desde um ponto de vista criminal e desde um ponto de vista civil. Então, como eu trabalho um pouco mais com direito civil e direito de família, eu peguei esta decisão, esse artigo, e projetei as possibilidades de dano moral em todos os tipos de violência, né, que vem da violência doméstica, como a psicológica, como a moral, como a sexual. E daí a possibilidade de, fazendo esse encadeamento, a pessoa tem dois passos no mínimo, cumpridos. O primeiro, está provado o fato. E segundo, está provada a culpa. Ou seja, lendo o repetitivo, né, eu projeto, dentro desses dois fatos,
a possibilidade da intentação da ação de dano moral. Né? Porque tu tens, a partir da decisão dado repetitivo, esses dois passos já dados. Quase que dá para dizer que a questão fica, na verdade, de saber quanto que vai ser pago. Né? E se eventualmente tem uma intercorrência de dano psicológico, por exemplo, com o dano material ou o dano sexual. Então, essas são questões. Então, mas ela se dá por causa desse tipo de ideia que surgiu. Estou tentando aqui evitar que o meu telefone perca a bateria aqui. Eu estava tentando. Tá. Então, o artigo tem essa perspectiva, né? A questão da Maria da Penha projetando para o direito civil dano moral. Magnífico, magnífico. Um grande artigo. Eu vou voltar, antes de passar a palavra para o Rafa, eu vou pedir para o Gustavo concluir essa parte do que ele sugeriu. Né? Ele falou da temática, nos temas LGBTQIA+, PN é um dos temas. Assim, Gustavo, eu queria uma outra visão. Como é que foi a escolha dos autores? Por que convidar, por exemplo, o professor Rui para falar sobre esse tema? Ou por que convidar o Daniel Rodrigues para falar sobre as medidas protetivas de urgência, o princípio do contraditório? Como foi essa equação, esse quebra-cabeça que vocês, obviamente, juntos montaram? Então, Léo, essa escolha é feita muito pensada, né, por cada um dos coordenadores. A gente busca pessoas que a gente já sabe que gosta de determinado tema. Uma perspectiva da obra também é alinhar doutrinadores, juristas mais famosos, mas com pessoas que estão se lançando no mercado, que são estudiosas do tema e que às vezes não têm aquela oportunidade. Então, a gente também tem essa preocupação. Ótimo. Além de pegar pessoas de todo o país, né? Até agora, alçamos voos para o exterior. Mas temos preocupação para pegar o foco, o olhar de doutrinadores do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, e assim vai. Gosto muito disso. O Rafa é um expert nessas escolhas aí. Ele pode até comentar um pouco mais sobre isso. Vai lá, Rafa, a palavra é sua. A escolha, Léo, desde o primeiro volume, a gente sempre pensou assim, poxa, tem tanta gente com ideia maravilhosa, mas que não tem muito palco, não tem muita oportunidade de expressar, de apresentar essas ideias, sabe? Sim. E assim, a gente sabe isso. Eu, particularmente, passei por isso. O Gustavo deve estar passando por isso, está lançando a dissertação de mestrado dele agora em versão comercial. Maravilhosa. Eu participei, inclusive, da banca, posso afirmar, mas a gente sempre tem uma dificuldade de encontrar palco, de encontrar editoras que estejam dispostas a publicar. E o Brasil é gigantesco, nesse, como o Gustavo bem pontuou, inclusive profissionais de fora do país, estudiosos de fora do país, e super diversificados os países, Angola e Portugal, ou seja, temos continente africano, continente europeu, sul-americano, porque muita gente tem muita coisa a dizer, mas nem sempre essas pessoas conseguem um intercâmbio, alguém que queira publicar o que elas estão falando. Então a gente fez uma proposta desde sempre, baseada assim, em alguns pilares, e nesse ponto eu particularmente também contribuo bastante na escolha de diversificar, Léo. Sair dos polos óbvios. Sair, nada contra, mas sem nos limitar a São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. Então a gente tem de estados variados, profissões variadas, opiniões variadas. Então a ideia é justamente trazer essa mistura de temperos, de sotaques e de sabores, entendeu? Porque é muito cômodo, relativamente, a gente saber o que se passa em São Paulo, saber o que se passa em Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Mas não é tão simples sabermos o que acontece no Tocantins,
o que acontece no interior de Goiás, o que acontece no Maranhão, o que acontece aqui no Espírito Santo. Então, quando a gente dá voz a essas pessoas, que são super estudiosas, mas muitas vezes não conseguem um palco, eu acho que a gente inclui, sabe? Dá essa sensação de inclusão, de participação do verdadeiro Brasil. Pessoas estão enfrentando dificuldades na lei, na vara de violência doméstica, às vezes não é em São Paulo, às vezes é no Maranhão. E por causa de quê? Por causa de um ponto que ela pode trazer muito para colaborar com o ponto de vista dela, a expertise dela. Outras pessoas podem ter uma experiência maravilhosa em Brasília, por que não compartilhar? Além Sim. disso, opiniões de pessoas de regiões e estados diferentes, logo realidades diferentes, também temos profissionais com atuações variadas. A gente tem ministra, a ministra Daniela Teixeira, do STJ, a gente tem desembargador, o Portanova, a gente tem juiz, vários juízes de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santos, como eu falei agora há pouco. Temos promotores de justiça, muitos advogados. Então, desculpa, Léo, é Léo. um livro que traz assim uma expertise muito grande, uma oportunidade de mudança muito grande. São pontos de vistas variados. E como eu disse, tá? A gente não se apega a só certos eixos e nem a só certas escolas. São maravilhosas, mas eu acho que outras também podem colaborar para o debate. Então, essa é mais ou menos a escolha que a gente faz entre nós. Claro, disparamos o convite, particularmente eu e o Gustavo temos uma atuação um pouco mais forte nisso, né? Mais presente. O Rui é sempre uma presença, todos nós, na verdade, somos sempre convidados, né? A escrever, o palco está aberto. O Rui já participou de 2 ou 3, salvo engano, né? Sim. Gustavo acho que já participou também. Então, assim, eu acho que só colabora, tá? São opiniões variadas, de pontos de vista de profissionais variados, provenientes de regiões do país também variadas. Então, ou seja, dá um choque de realidade muito grande, né? A pessoa mantém contato com um conteúdo desse, tem pontos de vista de todas as formas, e ela pode, a partir dali, tirar a opinião. E como o Rui colocou, as pessoas aqui não necessariamente inovam. O livro é fazer um debate mesmo, um diálogo com o STJ, inclusive é o subtítulo do livro, né? Interlocução com o direito da família à luz da interpretação do STJ. Mas são interpretações variadas, né? Porque provém de pessoas provenientes de regiões e de profissões variadas. Então, eu acho que isso dá meio que uma feição diferenciada e até inédita a essa coletânea. Muito bom, muito bom. Bom, fizemos aí um panorama geral e a gente talvez não tenha destacado ainda, e seria um ponto muito relevante para a gente tratar aqui, que a lei está completando 19 anos de vigência, né? Isso é um marco interessantíssimo. Acompanhamos, nós que somos mais velhos, acompanhamos aqui todo o processo de criação da lei, as razões pelas quais ela foi promulgada. Mas eu queria que um de vocês entre si elejam, qual a relação, a relevância desta lei, não só no cenário brasileiro, mas os reflexos dela para fora. O Gustavo mencionou aqui que foram convidados dois autores internacionais, e obviamente sabemos que servimos de exemplo hoje para outras legislações. O Brasil, por muitos anos, era conhecido por importar legislações. E hoje eu já percebo que nós temos maturidade para ser luz para outros países. Quem pode abrilhantar esse meu raciocínio ou desconstruir, Léo? Você está louco. Você com certeza não anda estudando. Eu queria que você revogasse o seu comentário, porque não tem nada disso. Fique à vontade. Olha, se costuma dizer que é a melhor lei do mundo. Olha Já só, Rui, não ouvi, sabia. já ouvi que se trata. Porque quando é que surge a ideia da lei? É que a Maria da Penha fez uma queixa para o tribunal, tribunal da América do Sul, né? O Tribunal Internacional. Né? E o Tribunal Internacional determinou que o Brasil tivesse uma legislação a partir disso. Bom, e fizeram uma maravilha de lei, né? Fizeram essa lei que não bastasse enfrentar um problema com toda a profundidade, tem os aspectos, as consequências que a lei fala, né, do ponto de vista civil e criminal, né, são assim abrangentes de uma forma tal que fez com que
se justificasse. E é uma vitória, vamos ser bem claros, das mulheres do Brasil. Essa lei é uma vitória, porque é uma lei feita para mulheres, para a proteção das mulheres. E o que não, e o que foge disso, né, cai na incidência da lei, quando há falta de qualquer tipo de proteção, há incidência. Veja que os danos, o rol de danos que a lei oferece, cobre uma quantidade imensa de eventos, de casos, né, que vão fazer cair ali. E aqueles eventos eles vão repercutir tanto no direito penal como no direito civil. Aí a questão que é a jurisdição híbrida, que infelizmente aqui no Rio Grande do Sul não tem sido feito, nem no Brasil, mas seria de grande valia se um mesmo juiz pudesse, ao mesmo tempo, julgar, né, a pessoa que cometeu o fato e já decidir sobre alimentos, sobre guarda, separação daquela família. Mas ainda não se faz, não se tem feito isso, não tem, porque tu teria que juntar as decisões. Então, essa lei, sem dúvida, ela é a lei que é ponteira em termos de importância para o Brasil e em termos de respaldo para as mulheres. Ela é surpreendente, porque a cada momento que tu lê, tu vai, e a cada momento que tem uma nova situação de afronta aos direitos humanos das mulheres, tu vai encontrar na lei lá um caminho, uma perspectiva que tu pode, que tem a previsão lá. Essa lei, ela já ouvi dizer, já li dizendo que é a melhor lei do mundo e agora não pode ter dúvida disso, que as mulheres estão muito bem protegidas a partir da lei, não há dúvida. Só quem pode estragar essa proteção das mulheres, na verdade, né, não porque eu estou aposentado, mas é o Poder Judiciário, porque ali tu tem todas as situações, com o amparo, inclusive, do STJ. Magnífico. Poxa, fui surpreendido aqui. Atirei no escuro e recebi um presente do professor Rui. Obrigado, Rui. Sensacional. Meus amigos, eu cumpri a minha missão aqui. Estou feliz de ter ouvido vocês. A obra seguramente vai ser um sucesso, tal como as outras da coleção. A coleção está cada dia mais completa. O Rui já deu aqui um insight do que virá como novas publicações para essa coleção. E eu gostaria de passar a palavra, então, ao Gustavo, para que começasse esse ciclo de encerramento desse nosso bate-papo. Eu gostaria, inicialmente, agradecer, né, Rui? Também confundi assim como o Rafa. Ô, Léo, agradecer só a Foco. letras, né? Léo e Rui. Pois é. Nós vamos fazer, inclusive, uma dupla sertaneja, Léo e Rui. Léo e Rui. Agradecer, Léo, todo o apoio da Foco, ao seu apoio também. Esse sucesso todo faz parte de um conjunto de vetores, né, que se consubstanciaram nessa coletânea que só vem crescendo e sendo já, diante dos números da Foco, esse volume já está sempre ali entre os 5 mais vendidos. Verdade. Estamos na perspectiva de efetuar grandes lançamentos, tanto no STJ, agora vamos lançar em Fortaleza, no maior congresso da América Latina, a Expo Direito. Fomos convidados para lançar lá, e diversos cantos do país. E aí, mais uma vez, a Foco nos apoiando, e é isso, só agradecer. Obrigado, amigos. Eu que agradeço. Rui? Olha, eu também preciso agradecer a Foco, porque isso que o Rafael falou, daquela primeira ideia da questão da partilha de bens, a ideia que eu tinha era fazer um abecedário, né? Porque saber como é que se fez isso, como é que se reparte o telefone, como é que se reparte o fundo de garantia, né? Essa ideia que evoluiu para essa questão, então, para essa questão de se tornar, né, essa centralidade no Superior Tribunal de Justiça e em determinados temas. E, com isso, a gente cresceu, porque fomos para outros temas,
e temos a Foco como nossa irmã, nossa mãe, né, que nos acolhe e publica e faz a divulgação. Então, é uma sequência de fatos que nos deixa bastante felizes, no sentido de que nós conseguimos fazer fazer com que a gente colocasse as nossas ideias nessa perspectiva de ter um foco no STJ, um foco em determinadas causas, né, dentro de um repertório de qualidade, né? Agora, a grande ideia, a situação é poder ser realmente, né? Aí é a questão da realidade, poder ser realmente útil para os advogados, os estudantes, né, que podem usufruir desse momento que a gente fez de estudo e de programação para isso, para poder ter sucesso nas suas causas. Então, fecha tudo e, no meio de tudo, quem faz essa costura, Léo, é vocês, é a Foco, né? Que assumiu essa ideia, que comprou essa ideia. E eu sou extremamente satisfeito em relação a isso, porque eu vejo que a Foco como que botou a mão na minha cabeça e disse, vamos, me dá a mão que nós vamos. É o contrário, professor, é o contrário. Muito obrigado. Rafa, você, meu amigo. Eu praticamente me vale das palavras deles. É só o sentimento de gratidão mesmo, porque a interlocução entre a gente é a melhor possível, o diálogo sempre aberto. Vocês têm um material de extrema qualidade, a diagramação é excelente, material de extrema qualidade mesmo, sabe, do ponto de vista editorial. Então, para a gente é muito confortável coordenar uma obra que conta com o apoio do lado de lá de uma editora tão sólida quanto vocês, com distribuição do país inteiro, um marketing excelente, tem todas essas condições que as pessoas não veem. Para nós, coordenadores, é muito cômodo, mas uma agilidade extrema na publicação, né? E do ponto de vista do leitor, eu acredito que a experiência seja tão agradável ou mais, porque o material é de extrema qualidade, a fonte utilizada e o tamanho também são muito bons, é agradável para a leitura e a diversidade do conteúdo fala por si, né? Como você está mostrando, a gente segue essa mesma diagramação desde o volume 1. E lembrando, né, só para finalizar, que nós estamos no 3º ano de vida dessa coletânea e estamos indo para o 6º volume. São 2 por ano, mantendo, né, essa constância e sempre com temas bem diversificados. E, Léo, você pode ter certeza disso, dando espaço para escritores de todo o país. Que é ótimo. Então, parabéns por isso e mais uma vez obrigado. Só isso, agradecer aos meus coordenadores, co-coordenadores aqui, meus grandes amigos, o professor Rui, o professor Gustavo, e a você que a gente está sempre em contato. Em nome da editora Foco, parabéns e obrigado. Eu fico honrado de tê-los aqui como coordenadores, como autores, honrado de saber que a editora Foco segue esse caminho de crescimento orgânico, de um trabalho que vem sendo reconhecido, onde a gente pode dar atenção para vocês. Num mercado tão concorrido, a gente consegue, de fato, escapar e ter situações como essa, situações onde reunimos aqui grandes coordenadores, pensadores do direito, para escrever um direito que esteja mais alinhado com o que, quando nós estudamos, era o direito não acompanha a sociedade. Na Foco eu percebo justamente o contrário disso. O Gustavo está lançando um livro agora que é o reflexo dessa velocidade, tá já no prelo para ser lançado. Tem ali o Vadimé com familiarista também, que é desse grupo, tá? O Rafa está com ele na mão aí. Então, tudo que posso dizer... Só lembrando que essa é a edição anterior, né? Do ano O Rafa passado. já está com a nova ali, isso. O Gustavo já está com a nova. Então, só posso agradecer e desejar que outras tantas obras venham, que a gente tenha oportunidade de falar para esse mercado o quanto o direito é dinâmico e o quanto a gente se preocupa em trazer bons materiais para esse mercado. A todos que nos acompanharam, muitíssimo obrigado. Obrigado pela deferência, pela atenção e espero que todos tenham aproveitado esse momento com o valor que ele de fato tem. Rafa, muito obrigado. Gustavo, muito obrigado. Professor, doutor, desembargador, doutor Rui, muito obrigado. Fiquem todos com Deus.
com saúde e até o nosso próximo encontro. Um abraço Tá grande. bom. Grande abraço. Obrigadão, pessoal. Valeu.